Que bom que você está aqui. Deixa eu aproveitar para me apresentar. Meu nome é Daniel Machado. Eu sou missionário da comunidade Canção Nova há 21 anos, não é? Então, quando eu entrei aqui, eu ainda tinha cabelo. Graças a Deus, a minha vocação, aqui eu constituí, né? Passei mais da metade da minha vida, aqui eu constituí minha família, eu sou casado, não é, com a Cássia Isabel, que também é missionária, sou pai de 2 meninas lindas, inclusive a Djanira é madrinha de uma das minhas filhas, né, minha comadre, e eu também sou psicólogo, né, trabalho atendendo os irmãos de comunidade, principalmente, na formação daqui da comunidade Canção Nova. E eu trabalho mais nos bastidores, né? Por isso eu não sou uma pessoa assim de mídia, né? Eu trabalho há muito tempo, na verdade, quase toda a minha vida, trabalhando junto aos irmãos, na formação da comunidade Canção Nova. E estou aqui para falar para vocês sobre ansiedade. Quem aqui tem ansiedade? Levanta a mão. Olha, que bom. E que bom, e quem não levantou a mão, como diz aquela música do Diácono Nelsinho Correia, já morreu e esqueceu de deitar, não é? Vocês sabem que aqui do lado da Canção Nova tem, né, os nossos vizinhos que são bem silenciosos, né, que é um cemitério que tem aqui do lado. Aqueles irmãos não têm ansiedade, quem está vivo tem ansiedade. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem se considera uma pessoa ansiosa? Levanta a mão. Eu sou psicólogo e eu estou levantando, aí já muda um pouquinho, tá? Porque tem algumas pessoas que são ansiosas. Elas têm uma predisposição, ou por causa do ambiente, por causa das circunstâncias, por causa da sua história de vida, essas pessoas são mais ansiosas, né? E eu vou falar para você, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E no meu processo de terapia, inclusive, eu já fui descobrindo que muito da minha ansiedade também vem do meu ambiente primário, aquele ambiente familiar. Minha mãe, né, ela é uma pessoa mais ansiosa. O meu irmão, alguns anos atrás, teve algumas crises, né, de ansiedade. Então tem um componente que é muito forte também na minha família e que me predispõe também à ansiedade. Então eu preciso me cuidar, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os tipos de ansiedade, né? Essa ansiedade excessiva. E quando essa ansiedade excessiva, ela pode acender, né, aquela luz amarela de atenção. Porque nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que quem tem saúde mental vai ter ouro. A saúde mental, nos tempos que nós vivemos, vai ser importantíssimo. Até a Organização Mundial da Saúde já fez um alerta, principalmente por causa do pós-pandemia, né, que depressão e ansiedade já são, né, as doenças mais incapacitantes que nós temos no mundo. E todos nós podemos ser acometidos, tá, por qualquer doença. Por exemplo, você pode ter aí uma, né, dificuldade, alguma enfermidade crônica, né, diabetes, pressão alta. Essas outras enfermidades, elas são, né, relativamente controláveis. Você vai tomando o seu remédio. Agora, quando a gente mexe com isso aqui, é difícil, né? Então, saúde mental é uma coisa que nós não podemos brincar, tá? E nós sabemos, inclusive, que na própria Bíblia, na própria Sagrada Escritura, muitos homens de Deus,
escolhidos por Deus também viveram questões de saúde mental. Você sabia disso? É porque na época não tinha diagnósticos, não é? Mas se nós formos fazer uma leitura um pouco mais profunda da vida destes homens de Deus, a gente vai perceber que também eles viveram crises de ansiedade e de depressão. Por exemplo, Moisés. Você imagina um homem com uma baixa autoestima tremenda. A Bíblia diz que Moisés tinha dificuldade de falar. Ele mesmo, pela primeira vez, quando Deus falou para ele na sarça, e falou para ele ir lá e confrontar nada mais, nada menos do que o faraó. E falar: liberte o meu povo para que me preste culto no deserto. E Moisés falou para Deus: mas eu não consigo nem falar. Eu não sei, eu tenho dificuldade de falar. Provavelmente Moisés já sofria de alguma fobia social, né? Tinha medo de falar em público. Moisés tinha algum tipo de medo. Elias que viu o fogo descer do céu e aí torrar ali os profetas de Baal. E no dia seguinte, Jezabel, a rainha Jezabel disse: vou fazer com você, vou fazer com você o mesmo que você fez com esses profetas. E Elias foi tomado de um pavor tão grande, que ele correu para debaixo de uma árvore, tremendo de medo. A Sagrada Escritura diz que ele estava num pavor, provavelmente estava num pânico, né? E foi tão forte que Elias pediu para Deus tirar a própria vida dele. Olha só. Jeremias, também conhecido como profeta das lamentações, né? Jeremias era uma pessoa que provavelmente, se ela estivesse no nosso meio, a gente diria assim: meu Deus, mas que pessoa pessimista, só pensa em desgraça. Você conhece alguém assim? Eu conheço várias pessoas ao meu redor. Nossa, essa pessoa só pensa em desgraça. Jeremias provavelmente seria uma pessoa com pensamentos que a gente chama de catastróficos, né? Previa, onde ele passava, as profecias dele eram sempre de destruição, né? Ao ponto que ele também pediu a Deus: Deus, me tire a própria vida, tamanha a angústia que esses homens viveram. E se nós formos pegar também os apóstolos, Pedro e tantos outros santos, vocês sabiam que muitos santos foram acometidos por transtornos mentais? Vocês sabiam disso? Esquizofrenia, vários tipos de psicose. E a primeira lição que a gente tira disso, meus irmãos, é o seguinte, tá? Depressão e ansiedade não é falta de Deus. Repete comigo: depressão, ansiedade, não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Depressão e ansiedade não é porque você é fraco, não é porque você está errando, ou porque Deus te abandonou, nada disso. É uma condição humana. Veja, se nem esses grandes homens que foram escolhidos por Deus, meu Deus, como que Deus vai escolher um homem que não sabe falar, para poder falar em nome de Deus? Como que Deus vai escolher aquela pessoa medrosa, angustiosa, depressiva, para ser um profeta? Independente da sua condição, independente da sua situação, independente do seu estado emocional, Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te escolhe também para ser um profeta dele. Eu sou uma pessoa que sou ansiosa. Eu vim aqui para falar para vocês e com aquele frio na barriga, né?
O nosso organismo ele vai reagindo naturalmente. Ano passado, eu vou aqui confessar até um testemunho, para vocês saberem que não é uma coisa assim anormal, né? A gente inclusive vê que grandes homens do nosso tempo são acometidos também por essas questões. Vê o testemunho, não é? Testemunho maravilhoso do nosso querido Padre Marcelo Rossi. Viveu uma depressão profunda. Padre Marcelo Rossi é um homem de Deus ou não? É. Padre Fábio de Mello, que já revelou várias vezes que teve crises de ansiedade. E você ainda se culpa porque você também tem alguma condição? Você tem uma predisposição? A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é justamente isso. Não se culpe, não coloque uma pedra sobre os seus ombros, um peso sobre os seus ombros, porque você está nessa condição. Deus te ama e Deus te acolhe, independente do seu estado psíquico, independente do seu estado emocional. Ano passado, eu peguei uma gripe muito forte, gripe mesmo, né? H1N1. E eu não me recordo, somente em 2019, quando eu morei em São Paulo, que eu tive uma gripe assim bem forte. E no ano passado eu tive uma crise, não é? Muito forte, uma gripe muito forte. E não sei por que cargas d'água me começou a vir pensamentos de morte. Eu tinha uma sensação de que eu ia morrer. E aquele pensamento de morte foi se transformando numa crise de ansiedade, que eu comecei a me tremer todo, e minha esposa olhava inclusive para mim e falava assim, você quer ir para o médico? Né? E aí eu falei assim, agora é a hora de aplicar em mim o que eu faço com os meus pacientes. Né? Médico, cura-te a ti mesmo, né? E aí, com algumas técnicas que eu conheço, que eu mesmo fui aprendendo, né? Eu tomei consciência, falei, não, o que eu estou tendo agora é uma crise de ansiedade, vai passar. Porque eu sei que toda crise, não é? Ela não dura para sempre, ela dura alguns minutos, de 5 a 10 minutos na média, não é? Você tem aquela crise, né, de pânico e de ansiedade. E aí eu fui tentando, primeiramente, não controlar a minha ansiedade, porque quanto mais pensamento de querer controlar aquilo, mais eu caía num looping de ansiedade, né? Porque naquele momento o meu organismo estava excretando uma série de hormônios, né, de adrenalina, e eu sabia que eu precisava acalmar o quê? O meu pensamento. Então eu tentei fazer alguma coisa, tentei desviar o meu foco, né? E fui acalmando e aí passou. Mas eu tive. E todos nós, sem exceção, podemos ter algum tipo de crise, tá? Alguma ansiedade. E isso não é falta de Deus. E isso não é porque eu sou ruim, sou péssimo, sou fraco, não. É uma condição nossa, é uma condição humana. Tá. Então essa é a primeira coisa. Ansiedade, como eu falei, é um mecanismo natural. Todos nós devemos ter ansiedade. É um mecanismo do nosso processo, inclusive evolutivo. Quando Deus criou o homem, Deus nos criou com ansiedade, porque ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, não é? Se você estiver andando na rua à noite, numa rua deserta, o seu próprio pensamento vai colocar ali um sinal de alerta. Por quê? Porque é uma sensação de perigo. O seu corpo, o próprio organismo vai colocar você numa situação de alerta. E se você estiver numa rua e você encontrar, sei lá, algum bicho,
alguma coisa que seja seja assustador para você ali, diante de você, o seu organismo vai naturalmente reagir. É o que a gente chama, não é, dentro das ciências médicas, de mecanismo de luta e fuga. Já ouviram falar nisso? Mecanismo de luta e fuga é quando o nosso organismo nos coloca, como diz o nome, ou você luta com isso, ou você faz o quê? Né? Como diz o ditado popular, você pica a mula, corre. O seu cérebro, ele excreta uma série de hormônios, né? Não é o cérebro, na verdade, ele envia uma mensagem por uma glândula. Uma pequena glândula assim, que mede 2 centímetros, um pouquinho mais, fica em cima dos seus rins, tá? Chama glândula suprarrenal. Essa glândula, ela é o diabo, viu? Porque ela começa a colocar ali na sua corrente sanguínea uma série de hormônios, de adrenalina, de noradrenalina, e você começa a ter palpitação, o seu coração vai disparar, você vai começar a suar, os seus músculos vão inchar, não é? Você vai ser preparado, o seu corpo vai ser preparado para você ou lutar ou fugir. Porque o seu cérebro vai dizer, se proteja, foge disso, corre. É de preservação da sua vida, tá? Então, esse é um mecanismo natural de ansiedade. Toda vez que você estiver diante de uma situação que seja, entre aspas, perigosa, alarmante, como por exemplo, pregar num acampamento, você vai começar a ter esses sintomas, um pouquinho de aceleração cardíaca, não é? Um friozinho no estômago, por quê? Porque o sangue que estava aqui, né, ele vai ser levado para as extremidades do seu corpo, porque você tem que fugir. Então é por isso que a gente fala, nossa, me deu um frio na barriga, porque naquele momento o seu sangue fez o quê? Fugiu daqui, né? Fugiu, e dá aqui um frio na barriga. Estou explicando assim, né, de uma forma anatômica, para vocês o que é a ansiedade. Então toda vez que você estiver numa situação que seja perigosa, você vai sentir isso. E por que você sente isso? Você tem algum problema? Você está doente porque você sente isso? Não. É natural. Agora, o que acontece? Existem situações que efetivamente não representam nenhum perigo para nós. Mas mesmo assim, o nosso organismo, ele reage como se estivesse diante de um perigo iminente. E o nosso organismo, ele reage de forma exagerada a uma situação que não deveria ser, que não, efetivamente não é um perigo. E aí sim, a gente fala então de uma ansiedade excessiva, porque o nosso organismo, ele está reagindo de forma excessiva, com ansiedade, por uma situação que não precisaria. E quando essa ansiedade, ela fica excessiva, exagerada, a ponto de nos causar sofrimento, a ponto de atrapalhar a nossa vida, aí a gente já tem que falar de um transtorno. Deu para entender a diferença? Sim? Então veja, quando nós podemos dizer que nós temos um transtorno de ansiedade, o transtorno sim, o transtorno já é uma patologia. Tá? Já é uma patologia. Ansiedade não. A ansiedade não é uma patologia. Então por isso que quando as pessoas falam assim, nossa, eu
eu tenho ansiedade. Aí você tem que falar assim, que bom, né? Às vezes a pessoa entra em contato comigo, eu preciso de atendimento porque eu tenho ansiedade. Eu falo, nossa, eu também, né? Eu tenho ansiedade. Agora, quando a pessoa fala, nossa, eu estou com um problema de ansiedade, a ansiedade está me atrapalhando, aí sim, eu tenho um transtorno de ansiedade. Essa diferença, ela é muito importante, tá bom? E aí, Daniel, qual a diferença, não é? E quais são os tipos de transtornos? Eu não quero aqui entrar necessariamente nesses transtornos, porque são tantos transtornos, gente. Não é? Só, por exemplo, das síndromes fóbicas, existem várias. E aí é difícil a gente ficar falando especificamente de cada uma. Mas o que pediram para falar aqui foi justamente isso. Daniel, quais são esses transtornos, os principais transtornos que atrapalham a nossa vida? A gente pode dizer, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada, que geralmente é o que mais acomete a gente. E o que é esse transtorno de ansiedade generalizada? Não é? É aquela pessoa que ela vive angustiada, ela vive tensa, preocupada, nervosa, irritada. Não é? Nesses quadros, por exemplo, é muito comum insônia, dificuldade de relaxar. A pessoa ela está num estado permanente de tensão. Ela não consegue relaxar. Ela não consegue relaxar. O dia dela é sempre tenso, porque ela tem uma preocupação excessiva com as coisas. Uma coisinha que aconteceu, um copo que quebrou dentro de casa já é motivo para ela ficar extremamente irritada, não é? E aí sobra para todo mundo, né? E junto a isso tem aquela angústia, tá? É uma angústia constante. E aí, essa pessoa que ela é excessivamente irritada, começa também a ter reações físicas, tá? O próprio organismo começa a reagir. Então é muito comum que pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que têm, por exemplo, dores de cabeça intenso, ela tem dores musculares intensas, porque justamente ela não consegue relaxar, ela fica muito tensa. Ela tem insônia, e na parte da tarde eu vou falar muito da importância do sono, não é? Se você é uma pessoa que você não dorme, você precisa procurar ajuda imediatamente. Eu sempre digo para as pessoas que não dormem direito, não é, se você não dorme direito, se você não tem um bom sono, a pergunta não é se você vai ficar doente, a pergunta é quando você vai ficar doente, mas eu vou falar mais para tarde, tá? Então, nesse transtorno de ansiedade generalizada, como diz o nome, generalizado, a pessoa ela fica excessivamente ansiosa, irritabilidade, com pouca coisa, com coisinhas pequenas, a pessoa está explodindo, né, irritada. E aí também tem aqueles sintomas clássicos, né? Ela pode ter crises, né, de palpitação, sudorese, né, dores de cabeça, queimação no estômago, tontura, taquicardia, sudorese, pensamentos catastróficos, né? A síndrome de Jeremias aí sobre vocês. Pensamentos catastróficos. E aí, Daniel, mas você está falando todos os sintomas que eu tenho aí. Eu sou uma pessoa irritada, sou uma pessoa extremamente irritada, tensa, eu vivo tenso, eu vivo tensa. Você precisa primeiro analisar o seu ambiente. Porque esses sintomas necessariamente não diz que você tem um transtorno. Mas quando pode indicar que você tem um transtorno de ansiedade? Primeiro, quando esses sintomas eles são permanentes.
Os manuais de psiquiatria dizem de pelo menos 6 meses. Então, se pelo menos há 6 meses você está nessa tensão, extremamente irritada, tensa, ansioso demais, com esses sintomas, inclusive físicos, você precisa procurar uma ajuda. Segundo ponto, esses sintomas, eles precisam estar causando em você um sofrimento. Você está sofrendo com esses sintomas. Tá? E um terceiro ponto, esses sintomas, eles precisam estar prejudicando muito a sua vida prática. Você está, por exemplo, tendo dificuldade de memória, você está tendo esquecimentos, você não consegue fazer direito as coisas que antigamente para você eram prazerosas, agora é difícil, é custoso fazer. Você se sente uma pessoa menos produtiva, uma pessoa cansada. Isso está prejudicando muito a sua conjugalidade, aumentou as brigas dentro de casa, você não tem paciência com seus filhos, você explode por qualquer coisa. Se isso está permanente em você, está causando sofrimento em você ou nas pessoas ao seu redor, provavelmente você já tem alguma coisa instalada e você precisa descer, né, da sua vaidade, precisa descer desse ego e pedir ajuda. Essa é a maior dificuldade nossa, pedir ajuda, porque a gente acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E eu quero falar aqui principalmente para os homens. Homem tem aquela capa, não, eu vou pedir ajuda? Não, imagina. Aí o que acontece? Vai para o vício, vai para a pornografia. Antigamente os nossos pais, quando não tinham esses diagnósticos, não é? Infelizmente os nossos pais não tiveram tanta informação quando nós temos aqui, como vocês estão tendo hoje. O que os nossos pais faziam, principalmente os homens, iam para onde? Iam para o bar, iam para o álcool, porque o álcool, ele funcionava para os nossos pais, funciona ainda hoje para muitos homens, como um ansiolítico. Né? Bebe, e aí consegue relaxar. Muitos homens ainda falam isso, eu vou ali tomar uma para poder relaxar. O álcool ainda hoje funciona como uma espécie de um péssimo ansiolítico. Por quê? Por causa dessa dificuldade de muitos de nós pedir ajuda. E aí a gente começa a fazer o quê? Buscar mecanismos para aliviar essa nossa ansiedade. Mas esses mecanismos, muitas vezes, se tornam vícios. Você quer um exemplo de pessoas que estão viciadas nisso aqui, ó? Quantas horas, por exemplo, você passa por dia nas redes sociais? Porque o seu organismo, o seu cérebro, ele vai reagir de uma forma muito neuroquímica, como a gente diz, né? Vai querer dopamina. E aí você fica lá, né? No Instagram, nos TikToks da vida, no Facebook, só passando. Aquilo vai te trazendo pílulas, pequenas doses de dopamina. Só que a dopamina, o cérebro vai sempre pedir mais, e mais, e mais, e mais. E você fica ali para tentar aliviar essa ansiedade, para tentar aliviar um pouco essa vida tensa que você vive. São mecanismos que não são saudáveis. A Aline daqui a pouco vai trazer para vocês mecanismos que podem te ajudar nesse processo, tá? E provavelmente eu estou falando coisas aqui que você também vai falar, né? Mais e mais ainda. Vocês vão ouvir muitas repetidas essas questões aqui, tá? Agora, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente chama de que é um transtorno de causas permanentes, né? Vamos dizer assim, são síndromes que elas precisam de um tempo para serem diagnosticadas de um transtorno.
Mas existem ansiedades, não é? Que a gente pode dizer que são síndromes abruptas de ansiedade, como aquela que eu falei que tive no ano passado. Eu tive uma crise de ansiedade, tá? E aí é diferente, porque a crise, ela vem abruptamente. Por exemplo, né, crise de pânico. Todos nós podemos ter crises de pânico. Todos nós podemos ter algum tipo de manifestação abrupta de ansiedade. Isso necessariamente não é um transtorno, tá? Mas indica alguma coisa. Agora, Daniel, quando se torna um transtorno? Quando isso começa a se tornar uma coisa o quê? 3 coisas que eu falei. Frequente, não é? Intenso também e prejudica muito a sua vida. Então, se você começa a ter seguidas crises de pânico, ou crises, a gente fala no geral, crises de ansiedade, é porque provavelmente você já está com uma condição de ansiedade excessiva já instalada. E você precisa buscar uma ajuda. Então, Daniel, o que são as crises? Não é? Então, a crise ela acontece porque há uma descarga desses hormônios no nosso organismo, adrenalina e noradrenalina. Então, em toda crise tem uma reação fisiológica. Né? O seu corpo, você vai ter reações muito intensas, tá? Fisiológica. Como aquelas que eu falei, taquicardia, tá? O seu coração começa a disparar. Sudorese, você começa a suar, principalmente a palma das mãos. Você começa a ter, a pessoa fala, nossa, eu estou com a suadeira, né? No popular, a pessoa está com a suadeira. Então começa a suar frio, formigamento. É muito comum aquela situação de aperto no peito. Tá? Parece que tem uma bigorna aqui no seu peito, sabe? Um aperto, um peso no peito. E aí é muito comum que nessas crises de ansiedade, as pessoas elas acreditem que elas estão tendo um ataque cardíaco. E como elas acreditam que elas estão tendo um ataque cardíaco, vem o quê? O pensamento de morte. Estou morrendo, vou morrer. E aí o pensamento, olha que coisa louca, o pensamento de que eu vou morrer vai se tornando uma espécie de, né, vai dando aquele looping, é um redemoinho que vai te causando mais ansiedade. E quanto mais esse pensamento vai ficando forte, mais o organismo vai reagindo com mais adrenalina. E a pessoa, ela tem aquela sensação de desmaio, de que ela vai morrer e fica naquele pensamento. Então é muito comum que as pessoas com crises de pânico, de ansiedade, elas procurem imediatamente a emergência. Né? Chega lá, faz todos os exames, faz um eletrocardiograma e percebe que está tudo normal. E aí o médico fala, olha, você não está tendo um ataque cardíaco, você está tendo uma crise de ansiedade. Quem aqui já teve isso? Levanta a mão. Olha só. Bastante. Né? É angustiante, não é? É angustiante. E nessas horas é que a gente pensa assim, preciso procurar ajuda. Ô miséria que é o ser humano. A gente só procura ajuda quando chega nesse ponto. Mas não, você precisa procurar ajuda se você já tiver os primeiros sintomas de ansiedade. Tá? Não espere você ter uma crise, porque com muitas pessoas, quando elas têm a crise, é porque já é o limite. É porque o organismo já está dizendo, olha, está demais. Né? Eu não aguento. Agora, Daniel, por que eu tenho essas crises?
Tá? O que nos leva a uma crise? Primeira, tem uma questão que pode ser, a gente chama hoje, né, de questões multifatoriais. O que significa isso? Não existe uma única causa para a ansiedade e a depressão. Existem vários fatores. Por exemplo, se você tem na sua família, como eu tenho na minha, por exemplo, pessoas que já são extremamente ansiosas, pessoas que já têm quadros de ansiedade, de transtorno, de depressão, se você, sua mãe, seu pai, né, parentes muito próximos, você precisa já estar alerta. Porque isso indica que você tem uma condição também que pode ser genética. Tá? Então, genética, mas também condições estressantes, intensas e persistentes. Por exemplo, se você está vivendo uma condição muito estressante, se você está, por exemplo, numa dívida interminável, isso está te tirando o sono, dificuldade econômica, desemprego. Se você vive alguma situação que seja muito estressante, você precisa, de certa forma, resolver esse estresse, porque ele pode te levar à ansiedade, a ter uma crise de ansiedade. Traumas, é muito comum pessoas que sofreram, por exemplo, abusos. Né? Por exemplo, nós estamos aí recolhendo os cacos, né, os fragmentos de 2 anos de pandemia. Aumentou em 20% o índice de pessoas de ansiedade na população em geral. Porque o período de pandemia, do ponto de vista coletivo, foi um estresse geral para todo mundo. Até quem estava com a sua saúde mental mais preservada, teve impacto. Porque você teve que ficar dentro de casa, você teve a sua liberdade, né, limitada, você passou dificuldade econômica. Isso gerou um estresse do ponto de vista coletivo. Né? Então tem também esse ambiente, se o seu ambiente é um ambiente estressante, isso pode te levar a uma crise. Tá? Eu vou falar mais tarde, quando eu for falar do burnout, tá bom? Depois, nós temos também o uso de substâncias, que pode também te levar. Tá? Então, não existe uma única causa. Mas, Daniel, como tratar tudo isso? Tá? Eu não vou entrar tanto nessa questão do tratamento, porque eu acredito que tanto a Aline quanto o Padre Adriano também vão falar bastante dessas questões. Tá? Mas quando nós falamos de um transtorno, veja bem, a fé nos ajuda bastante. Mas, meus irmãos, não tem jeito, você precisa de uma ajuda profissional. Se você está numa condição estressante, se você está nessa ansiedade extrema, se você está tendo crises de pânico, de medo intenso, de fobias, você precisa procurar uma ajuda profissional. Principalmente se essas questões estão atrapalhando bastante o seu sono. Eu vou falar mais à tarde sobre isso. Você precisa procurar uma ajuda médica. Você precisa procurar uma ajuda terapêutica. Eu sei que um psicólogo hoje, uma ajuda de psicoterapia, não é uma coisa acessível, infelizmente. Tá? Mas você pode procurar, por exemplo, um médico. Não tenha medo de procurar uma ajuda profissional. E a fé, ela precisa nos ajudar nesse esquema. A fé, ela não pode, inclusive, se tornar um peso a mais. Eu percebo, inclusive, que tem muitas pessoas hoje, não é, que estão vivendo uma fé pesada. Não é? Um número significativo de pessoas no meio religioso ficando doentes, extremamente ansiosas, até mesmo do ponto de vista psiquiátrico, porque
está pautando a sua relação com Deus numa relação, numa fé pautada no medo, uma fé catastrófica, uma fé apocalíptica, não é? Pessoas escrupulosas vivendo a fé, uma fé pautada, né? Tudo é do demônio. Pessoas que veem o diabo em todo lugar. Uma fé que dá ênfase muito mais no mal do que necessariamente naquilo que a gente experimentou aqui nesta manhã, que é o amor de Deus, o abraço do Pai. E é óbvio que pessoas que têm uma tendência à depressão e ansiedade, se ela fica nesse círculo, não é? De uma fé apocalíptica, uma fé pautada no medo, não é? Nas coisas demoníacas, não que isso não exista, essa pessoa ela vai ficar doente. Eu tenho recebido pessoas pedindo ajuda, porque muitas vezes um parente, nossa, a minha mãe, ela fica o dia inteiro nessa questão do show capeta. Ela não consegue fazer mais nada, porque ela fica assim, ela já está começando a enxergar coisas dentro de casa. Gente, a fé ela precisa nos libertar e não nos aprisionar. Uma fé pautada no medo não pode. Não pode. Então, se você está nesse tipo de fé, ou se você conhece alguém que está nesse círculo, a gente fala hoje, por exemplo, do toque religioso. Vocês sabiam que existe? Toque religioso? Vou falar um pouco mais para frente, assim, né? Uma pessoa extremamente escrupulosa, né? Ela precisa rezar 20 rosários durante o dia. Se ela não rezar, ela não vai se sentir amada por Deus. E pode ter aí uma patologia, não é? Então, pessoas que estão ficando alienadas numa vivência da fé, e Deus não veio para colocar mais peso sobre nós. Então, a libertação da mente ansiosa é também a libertação daquilo que está nos predispondo a ficar ansiosos. Seja uma condição nossa, na nossa vida particular, seja também uma falsa vivência da fé, uma vivência falsa da fé. Tá? E para encerrar, eu gostaria de pegar aí na Bíblia, pega comigo Mateus 11, 28, 30. Mateus capítulo 11, versículo 28. O que diz aí? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só o que Jesus está dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo de Jesus é o quê? Suave, e o fardo dele é leve. Então a sua fé não pode ser pesada. A vivência da sua fé não pode ser pesada, não pode ser aquela coisa, né? Exigente é. A fé nos exige um esforço, um sacrifício, mas pesada não. Se a sua fé, se a vivência da sua fé está sendo pesada, está te levando a um rigorosismo, a escrúpulos, isso vai te deixar doente. Se não deixou, vai te deixar. É uma falsa vivência da fé, porque
o fardo dele é leve. É leve. Tem muita gente, inclusive no meio religioso, colocando fardos pesados. O Papa Francisco tem chamado essas pessoas de, né, tem chamado essas pessoas de, falando para os sacerdotes, né, sacerdotes de alfândegas. A gente pode dizer missionários ou influências de alfândega, né? Ficam colocando a fé escrupulosa. E muitas vezes é uma fé que adoece, e essa não é a fé que Jesus quer. A fé precisa ser aquilo que nós experimentamos hoje aqui pela manhã, o abraço amoroso do Pai. É aí que você vai encontrar o seu descanso, é aí que você vai encontrar o seu refúgio. É nesse coração o quê? Manso e humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou o quê? Manso, humilde, e em mim você vai encontrar descanso. Então, por favor, meus irmãos, naquilo que você está vivendo hoje, diante de um mundo totalmente desestruturado, a gente está vivendo essa questão agora de guerras, e aí já é mais uma coisa para eu falar para você: se você ficar consumindo essa verborreia que nós vemos na mídia, se você ficar consumindo essas notícias catastróficas, se você passa horas e horas nas redes sociais, diante dos jornais, consumindo tudo que o mundo está colocando para você, você não tem jeito, por mais saudável que você seja, do ponto de vista mental, uma hora você vai pifar. É hora de encontrar refúgio em Jesus. É hora de você se refugiar em Cristo Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos. Se você não tem conseguido, faz aí uma retrospectiva de como tem sido a sua rotina. Como tem sido o seu dia, a sua vida. Se você tem vivido essa ansiedade excessiva. Se você já está nesse esquema generalizado, se todos esses sintomas que eu fui falando aqui, você falou assim, mas tudo que você descreveu aí, Daniel, eu tenho isso. Uma pessoa extremamente irritada, eu estou nervoso ao extremo, como a gente diz no popular, eu estou uma pilha de nervos. Inclusive você tem até problemas estomacais, refluxo, queimação. Você tem dores intensas no corpo. Essa ansiedade excessiva não te deixa descansar. Quando fala essa palavra que a própria Sagrada Escritura colocou para nós agora, descanso, parece que é uma palavra totalmente longe de você. Encontrar descanso. Mas o descanso que você precisa é na sua alma. Você não tem deixado a sua alma descansar em Deus. E aí, obviamente, que o seu corpo reage. O seu corpo está reagindo a isso. Você não tem dado descanso, você não tem descansado em Deus. Até mesmo a fé que você vive é uma fé que parece que mais te atormenta do que te liberta. Uma fé pautada no medo. E aí parece que as coisas não acontecem na sua vida e você fica perguntando por quê? Por quê? É porque falta, de repente, você parar. Jesus diz para você hoje: para, calma, vinde a mim,
que sou manso e humilde de coração, e em mim você vai encontrar o que? Descanso. Descanso. Descansa em Deus. Descansa em Deus, ó minha alma. Descansa em Deus. Como dizia Santa Teresa, nada te perturbe. Nada te perturbe. Porque a palavra de Deus garante isso para você. Quando você se refugia nesse coração manso e humilde, você encontra descanso. Porque o fardo dele não é pesado. O jugo dele é leve. Você não precisa carregar esse peso nas suas costas. Vai ficando de pé, acolhendo toda essa graça, essa direção que o Senhor está nos dando, e dando continuidade a esse processo de encontro com Deus, que é Pai. Erga bem os seus braços. Isso, estou vendo gente fazendo esse gesto. Quando a gente se liberta, assim, também fisicamente, erguendo os nossos braços, nos dispondo, nos colocando de pé, de prontidão, relaxa o nosso corpo e favorece esse movimento também de abandono da alma. Diga comigo: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero nesta hora entregar os meus fardos, meu cansaço, minha agitação. E eu tomo posse, Senhor, deste seu convite. O Senhor diz: vinde a mim. O Senhor disse: vinde a mim. E eu digo: eis-me aqui. E eu digo: eis-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A música nos ajuda a rezar. Vamos nos entregando a Deus. Diante de tudo que ouvimos, deste movimento que está acontecendo na nossa alma, vamos viver intensamente essa experiência de entrega, de abandono, confiante em Deus. Coloca a mão sobre o seu coração, meu irmão. Fecha os teus olhos e se abandone, se abandone. Vou debruçar minha cabeça em seu peito e escutar teu coração batendo forte, descansar em Ti, me entregar por inteiro sem pensar, depositar os sonhos já perdidos, o olhar sem esperança e abatido, e repousar em teu coração e descansar. Só tenho a Ti, Senhor. Só tenho a Ti. Só tenho a Ti, Senhor. És tudo pra mim. Só tenho a Ti. Mais uma vez esse refrão. Só tenho a Ti, Senhor. Só tenho a Ti. Só tenho a Ti, Senhor. És tudo pra mim. És tudo pra mim. Do início, vou debruçar minha cabeça em seu peito. Vou debruçar minha cabeça em seu peito e escutar teu coração batendo forte, descansar em Ti, me entregar por inteiro sem pensar, me
me entregar por inteiro sem pensar, depositar os sonhos já perdido, os sonhos já perdidos, o olhar sem esperança e abatido, sem esperança e abatido, e repousar em teu coração e descansar. Abre teu braço. Só tenho a ti, Senhor. Se entrega a Ele. Só tenho a ti, só tenho a ti, só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti, só tenho a ti, Senhor. És tudo pra mim, és tudo pra mim. Uma vez mais, você. Só tenho a ti, reza com isso, vai, força. Só tenho a ti. Isso, se abandona nele. Só tenho a ti. Só tenho a ti, Senhor. Só tenho a ti, Senhor. És tudo pra mim, és tudo pra mim. Com os braços lá no alto, vá falando para Deus: Senhor, eu só tenho a ti. Tu és tudo para mim, meu Deus. Tu és meu tudo, Senhor. Eis-me aqui nesta manhã, Jesus, e eu te entrego a minha vida, te entrego os meus fardos, a minha agitação, e declaro: eu só tenho a ti, meu Deus. Eu quero de verdade, Senhor, te colocar no centro da minha vida. E eu declaro nesta manhã que Tu és a minha força, Tu és o sentido, e eu só tenho a Ti. Isso, fale com Deus. E vá soltando também a sua voz na linguagem do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos harmoniza, é o Espírito Santo que vem nos colocando no devido lugar. Isso, quando faltar as suas palavras, vai soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Diante de tudo que ouvimos, Espírito Santo, vem em nosso auxílio, batiza-nos de novo, inunda-nos com a tua graça. Isso, solta a tua voz, coragem, coragem. Você vai colaborando com o processo, com o movimento de Deus. Deixa o Senhor tomar sobre ele os teus fardos pesados. Vai continuando, vai rezando. Deposita no Senhor os seus medos, angústias, decepções, seus sonhos perdidos. Vai depositando diante de Deus suas desilusões, suas frustrações, seus medos. Olhar sem esperança. Quantos olhares sem esperança, não vem luz no fim do túnel. Deposita tudo isso. Aqui nós não estamos proclamando uma luz no final do túnel, não, porque até essa luz pode ser algo que a sua mente tem criado. Eu preciso dessa luz. Não, você precisa de Deus. Você precisa tirar este fardo pesado de você e colocar sobre nosso Senhor. Muitas soluções nós criamos dentro de nós, dentro da nossa cabeça, achando que é aquilo que nós precisamos. E isso tem sido um fardo para muitos. Deposita as soluções que você criou e não tem recebido, os pedidos que você tem feito a Deus e não tem sido atendido. Deposita isso no Senhor, porque esse fardo precisa ser retirado para que a confiança venha. Isso, coragem, entrega para Deus. Entrega seus sonhos, entrega seus medos, entrega sua vida, o seu futuro, entrega todo o seu ser. Entrega, porque Deus está aqui neste lugar e Ele te recebe. Enquanto nós oramos, me veio uma frase de São Padre Pio de Pietrelcina. Escuta aí numa atitude de oração.
Ele nos ensina a rezar colocando a nossa vida no presente, diante do olhar amoroso de Deus. E Ele diz: o meu passado está na misericórdia de Deus. Todo o seu passado, todo o fardo, toda a angústia, todo o medo, toda a agitação em relação ao seu passado, coloque diante da misericórdia de Deus. O seu futuro, que tem lhe causado ansiedade, medo, insegurança, o que vai ser de mim amanhã? E se eu perder o emprego? E se? O seu futuro está nas mãos de Deus, que é Pai e que ama você profundamente. Então o seu passado está na misericórdia de Deus. O seu futuro está nas mãos da divina providência, nas mãos do Pai. E o seu presente, o seu agora, está diante do olhar amoroso de Deus. Isso lhe traz segurança, isso lhe traz calmaria. Para terminar, diga comigo: o meu passado está diante da misericórdia de Deus. O meu futuro está nas mãos da divina providência. E o meu presente está diante do olhar amoroso de Deus. Que é Pai. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.